Bom dia, pessoal. Começando aqui a correção das atividades dessa sexta-feira, do dia 19 de junho de 2020, tá? Para hoje, eu tinha trazido duas matérias, matemática e o interdisciplinar, tá bom? Em matemática, a gente vai iniciar aí um conteúdo que vocês talvez não tenham visto, não tenham familiaridade ainda, tá? Na segunda-feira, a gente começou trabalhando o MMC, né, o mínimo múltiplo comum. E agora, depois de ter treinado um pouco como fazer o MMC, a gente vai aplicar ele nas operações com frações, tá bom? Então, eu trouxe um conteúdo para vocês estarem copiando no caderno, que é importante vocês terem uma explicação, né, do conteúdo. E eu vou ler aqui para vocês, tá? Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Ontem a gente tinha visto com denominadores iguais, tá? Tá vendo que eu armei as continhas aqui? Que era só você copiar o número de baixo e somar ou subtrair o número de cima, tá? Mas agora, com os denominadores diferentes, a gente precisa fazer uma transformação. A gente precisa igualar os denominadores, que são os números de baixo, para poder estar somando ou subtraindo, ok? Então, vamos lá, ó. Para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é necessário realizar o MMC para igualar os denominadores antes da operação. Então, uma forma da gente conseguir igualar os denominadores é fazendo o MMC, fazendo a fatoração aí dos denominadores da operação, tá? Observe. Otávia e Júlio ganharam de seu tio uma coleção de bolinhas de gude. Otávia ficou com 2/5 da coleção e Júlio com 3/6. Qual a fração das duas quantidades juntas? Então, para resolver o problema, precisamos primeiro igualar os denominadores através do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Ou seja, um número que é divisível pelos dois números ao mesmo tempo, o menor número divisível pelos dois ao mesmo tempo. Eu tenho que achar o menor número divisível por 5 e 6 ao mesmo tempo, tá bom? Mínimo múltiplo comum é isso. Então, temos que encontrar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6, tá? Então, vou destacar aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre 5 e 6. Aí, aqui no exemplo, tem esse probleminha resolvido, tá? Eu vou montar aqui o MMC, a gente faz assim a estrutura dele, tá? Do MMC, entre 5 e 6. Para fazer a fatoração, a gente utiliza os números primos. Relembrando, o que são números primos? Números primos... Nossa, aumentei a tela só um instantinho, deixa eu diminuir. Aqui. Números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, tá? Então, eu tinha passado uma listinha lá que vocês iam usar aqueles números, tá? Que são 2, que é o único número primo par, 3, 5, 7, tá? 11, 13. São esses números aí que a gente vai estar utilizando na fatoração. Então, sempre que você tem na sua fatoração, no seu MMC, um número par, você começa dividindo por 2, tá? Então, ali, ó, 5 e 6. O 6 é par, eu divido por 2, tá? 6 dividido por 2, 3. Você vai fazendo de cabeça a divisão, tá bom? O 5 é divisível por 2? Não, então eu só copio. 5, ele continua lá. Então, agora 5 e 3. Tanto 5 quanto 3 são números primos, só são divisíveis por 1 e por eles mesmos, tá? Então, eu vou começar pelo menor, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. E depois eu divido por 5, 5 dividido por 5, 1. Tá feita a minha fatoração. Quando eu termino de fazer essa fatoração, eu vou multiplicar os números primos encontrados. 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6, é o 30, tá? Então, esse 30, ele vai ser o meu denominador da fração, tá bom? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar aquela regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 30 divide por 5
Essa aqui é a fração inicial, tá? Do probleminha, ó, 2/5 e 3/6, tá? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2, 12. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, se eu somar aqui, ó, virou uma soma de frações com denominadores iguais. Aí é só você copiar, tá? O seu denominador que você igualou e somar os números de cima que você encontrou através da regrinha de ouro, tá? Eu aplico essa regrinha de ouro na minha fração inicial e transformo ela. Essa aqui é a operação para resolver o problema. 12 mais 15, 27. Então, a resposta da fração das quantidades das bolinhas de gude juntas é 27/30. Então, aqui, ó, é basicamente o que eu expliquei para vocês, ó. O MMC é o nosso denominador, então aplicamos a regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Assim, dividimos 30 por 5, que dá 6, e multiplicamos por 2, que dá 12. 30 dividido por 6 dá 5, que é multiplicado por 3 dá 15. Dessa forma, mantemos o denominador 30 no resultado e somamos 12 e 15, chegando ao resultado 27/30. Então, a fração das bolinhas juntas é 27/30, ok? Aí, nas atividades, pessoal, eu coloquei 6 sominhas aí com frações, tá? E tem a subtração também, que é resolvida da mesma forma, a única coisa que muda aqui é a conta de menos, tá? Para vocês estarem resolvendo, tá? Aqui embaixo, eu já resolvi elas. Então, eu vou explicar uma por uma, tá bom? Na letra A minha operação era 2/3 mais 3/4. Então, eu fui fazer o MMC de 3 e 4. Começa dividindo o número par, ó, por 2. 4 dividido por 2, 2. Entre 3 e 2, dá para dividir por 2 de novo, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Entre 3 e 1, 3. E aí, eu cheguei ao meu final da fatoração. Multiplico os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o meu denominador comum é o 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Mesma coisa aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Daí, eu só copio o meu denominador e somo os numeradores. 8 mais 9, 17. Resposta, 17/12. Letra B. 5/7 mais 5/6 mais 7/4, tá? MMC entre 6 e 4. Divido por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, sobra só o 3, que você divide por 3 e dá 1. Multiplicando os números primos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Meu denominador comum é 12. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 7, 21. Copio o meu denominador e somo os numeradores. 10 mais 21, 31. Resposta, 31/12. Letra C. 3/4 mais 2/12 mais 4/8, tá? Deixa eu pôr o negocinho que eu não pus ali. Pronto, agora tá bonitinho. Eu vou achar o MMC entre 4, 12 e 8. Dá para dividir por 2, todos eles são números pares, né? 4 dividido por 2, 2. 12 dividido por 2, 6. 4 dividido por 2, não, 8 dividido por 2, 4. Aí, eu divido por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. E 3 dividido por 3, 1. Multiplico os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, meu denominador comum é o 24. Aí, aplica a regrinha de ouro. 24 dividido por 4, multiplicado por 3, dá 18. 24 dividido por 12, vezes 2, 4. E 24 dividido por 8, vezes 4, 12. Resposta, 34/24. É só copiar o denominador comum e
somar os numeradores, tá? Você transforma a sua fração em uma fração com denominadores iguais. Letra D. MMC entre 9, 3 e 12. Dividindo por 2 dá 6, dividindo por 2 novamente dá 3. Dá para eu dividir por 3, e aí você multiplica seus números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Meu denominador comum é o 36. Aplicando a regrinha de ouro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Deu 16 mais 24 mais 9. Resultado, 49,36 avos. Letra E. A letra E, denominador comum, é entre 5 e 15. Aqui no 5 e 15, você já pensa, dá para dividir por 5. Mas tem que lembrar que o 15 é divisível por 3. Então, começa dividindo pelo menor número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 dá 5. Depois divide por 5, sobra 1. 3 vezes 5, 15. O denominador é o 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 6, 18. 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, aqui somando, deu 22. Resposta, 22,15 avos. E a letra F, denominador comum, ali, eu vou achar o MMC entre 12 e 24. É divisível por 2, porque são números pares, tá? 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 2, 12. Novamente por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Dá para dividir de novo, porque o 6 é par. 6 dividido por 2, 3. Aí eu divido por 3 os dois números, sobra 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Denominador comum é o 24. Aplica a regrinha de ouro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você vai achar 18,24 avos mais 7,24 avos, que vai dar a resposta 25,24 avos. Então, aqui estão as soluções das operações com frações com denominadores diferentes, tá? Quiser dar um pause no vídeo, conferir, tirar alguma dúvida comigo depois, pode tirar, tá bom? Então, vamos lá. Nos restou aí a atividade do interdisciplinar, tá? Página 64 do livro didático. A gente vai começar a discutir aí a construção do espaço brasileiro, uma parte mais de geografia, tá bom? Então, vamos lá para o livro, na página 64, tá? Aqui era essa página do livro que era para fazer. Começando o capítulo 4, né? Construção do espaço brasileiro. Então, a gente tem aí uma letra de uma música que eu vou ler para vocês, ó. Peguei um Ita no norte. Peguei um Ita no norte para vir pro Rio morar. Adeus, meu pai e minha mãe. Adeus, Belém do Pará. Vendi meus troços que eu tinha. O resto eu dei para guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Mamãe me deu um conselho na hora de eu embarcar. Meu filho, ande direito, que é para Deus lhe ajudar. Então, é uma música, tá? Aqui embaixo tem a fonte dessa música para vocês estarem aí procurando, pesquisando, se vocês quiserem ouvir, tá? Sempre que a gente trabalha com música, é interessante a gente ouvir, tá bom? Aí eu tenho 3 perguntinhas para vocês responderem. É uma atividade de introdução ao assunto, tá? Então, vamos lá. Questão 1. O Ita, que saía de Belém do Pará e ia para o Rio de Janeiro, passava pelo litoral de quais estados brasileiros? Consulte o mapa para responder a questão. Então, se vocês olhassem no mapa sobre esse Ita que saía de Belém do Pará e ia para o Rio de Janeiro, se vocês vissem o caminho, tá, pelo litoral ali, esses seriam os estados por onde esse Ita passaria. O litoral, a parte ali que dá para o oceano, tá? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo, tá? Para quem teve dificuldade de achar o mapa, você encontra facilmente no Google ou mesmo no livro de
geografia de vocês, tá bom? Tem vários mapas, dá para vocês pesquisarem aí no próprio livro em casa, tá bem? Aí você vai conferindo lá e vai ticando os estados brasileiros por onde Cita passaria até chegar no Rio de Janeiro, tá bom? Então, A2. O eu que fala na canção queria voltar logo para casa ou permanecer no Rio de Janeiro. Se a gente olhar, ele fala assim, ó, talvez eu volte para o ano, talvez eu fique por lá. Então, ele estava em dúvida, tá? Ele não sabia se ele ia ficar, se ele iria voltar algum dia, ele estava em dúvida, ó. O eu tem dúvidas, pois diz na canção que talvez volte ou talvez fique por lá, tá? Então, ele estava em dúvida. 3. Em sua opinião, por que as pessoas migram? Você conhece algum migrante? Então, aí já é uma resposta pessoal. Às vezes, a gente tem algum parente ou algum amigo que veio de outro estado, tá? Migrar é isso aí, é mudar do lugar onde você está para outro, tá? Por que as pessoas migram? Se a gente for pensar, depois a gente vai entrar em toda uma discussão de migração, tá? Mas as pessoas, elas migram muitas vezes, principalmente no Brasil, tá? Em busca de emprego. Às vezes o lugar onde elas moram não tem muita oportunidade de empregos e elas acabam mudando de estado aí ou de cidade para poder ter uma oportunidade de vida melhor, tá bom? Então elas saem da onde elas estão e migram para outros lugares, muitas vezes em busca de emprego, tá? É um dos principais motivos. Mas ali você vai dar a sua opinião. Por que você acha que as pessoas migram? Você conhece algum migrante, tá? Então dá uma refletida aí no assunto, na música, se você conhece alguém que veio de outro estado, ou se alguém da sua família veio de outro estado, você pode estar escrevendo aqui na sua questão 3, tá? Então, aí, a gente finaliza o estudo, a correção das atividades dessa sexta-feira, tá bom? Um bom final de semana, um beijo, tchau!